E aí, galera, vamos começar aqui mais um papo de vestibulando. Estamos aí no mais um episódio hoje com o nosso ilustre convidado aqui, mais uma ilustre convidada, Cristiane Paiva, vai nos contar um pouco da sua história de estudos, desde a escola pública, passando pela USP em 2 graduações, História, Pedagogia, depois uma pós-graduação na PUC, né, especialização. E, enfim, a história dela, creio que vai contribuir muito para todo mundo que está nesse universo aí dos estudos, do vestibular, ou pensa em entrar, né, começar a estudar, para buscar esse novo caminho, né? Cris, quais são suas impressões iniciais aí para esse papo? Bom, espero que dê tudo certo. Sou meio desajeitada aí com a tecnologia, mas eu acho que de uns tempos para cá todo mundo teve que meio que aprender obrigatoriamente aí, né, por conta da pandemia e, enfim, tá bem difícil esse negócio de aula à distância. Mas vamos seguindo aí, esperando aí a galera, quem entrar aí, assistir, ver o que rola. Ó, e quem tiver dúvidas, comentários, perguntas, vai colocando aí, que a gente vai mostrando aí para a Cris, ver o que ela acha, a gente vai comentando, fiquem à vontade para participar, se manifestar e tal. Quem está no meu Face pode assistir também esse lance aqui. Pode. Eu vou ver se eu compartilho com você aqui, ó. Quer ver? Vamos botar agora online, deixa eu ver se vai rolar. Mas eu compartilho com você, acho que você publicou, vai estar lá disponível. Beleza? Então beleza. Cris, para começar aí, a primeira pergunta aqui. Vamos fazer umas 15 perguntas. Não é vestibular de novo aí não, né? Você já está acostumada a mano. Agora é chamada oral. Já pensou se fosse assim a prova? Ia ser bom. Ia ser mais difícil. Eu também acho. Tipo defesa, né, de tese. Ô, Cris, na sua família, alguém tinha feito faculdade antes de você? Qual foi a formação dos seus pais? Bom, a minha mãe, ela se aposentou, foi empregada doméstica, né, cozinheira, ela não terminou nem o ensino fundamental 1, terminou na 2ª série, né, parou na 2ª série, ela não é daqui de São Paulo, ela é da Bahia, e aí ela veio para cá jovem, né, veio para São Paulo, morou aqui no bairro do Bom Retiro, mas não conseguiu terminar, e os estudos, o meu pai, ele conseguiu terminar o Fundamental 1, mas aí não conseguiu também continuar a estudar. Então, tenho 2 tias, eu tenho uma tia minha que tem nível universitário, aliás, 2 tios meus, mas eles não fizeram universidade pública, né? A minha tia trabalhava na Ford, na época tinha um negócio assim, e aí a fábrica pagava uma metade, ela estudou na Unixul ali, em São Miguel. Então, mas eles te incentivavam, eles falavam alguma coisa para você, assim, né? Qual foi o papel da sua família na sua trajetória estudantil, assim? Então, esses tios meus, eu via mais ao final de semana, então, assim, não tinha tanto contato com eles, né, mas mesmo era minha mãe, acho que pelo fato de não ter estudado, me incentivava muito, queria muito que eu estudasse, né, e aí eu fui muito incentivada por ela, né? Assim, eu digo incentivo não necessariamente precisa ser, tá ali corrigindo lição de filho, até porque ela não conseguia fazer muita coisa, mas às vezes pedia ajuda para o vizinho, sabe? Ela falava, suas coisas estão organizadas para ir para a escola, não vai se atrasar, sabe? Eu acho que tudo isso também é uma forma de se organizar para poder ir estudar, né? Na escola. E acho que os grandes incentivadores, além da minha mãe, foram os meus professores, né? Na escola. Isso é que eu ia te perguntar, assim, onde você estudou e qual o papel da escola pública na sua formação, assim, você acha? Ixi, muito grande. Bom, estudei em São Miguel, primeiro o ensino fundamental todo, aliás, todo fundamental e o médio eu fiz na escola pública, né, que eu mudei de escola 2 vezes, e aí eu estudava ali, não sei se você conhece a escola Pedro Moreira Matos, ali em São Miguel, fica perto da linha do trem, eu morava ali perto da Praça do Forró.
É. E aí eu estudei lá até mais ou menos a segunda série, e depois eu fui para o Hugo Takahashi. Na quarta série eu já conheci a Cláudia. Ela está aqui, ó. No meio do ano a gente mudou lá para o Hugo Takahashi. Para quem não sabe, a Cláudia, minha esposa, foi amiga da Cris desde o tempo de escola, né? A nossa trajetória se cruzou, né? Algumas vezes. Né? Eu conheci a Cris antes de conhecer a Cláudia. Através da Cris eu conheci a Cláudia, né? Também. Foi bem engraçado mesmo. Aí eu... Oi? Você foi um cupido na nossa vida. Olha aí, tá, olha! Né? 12 anos, começou lá no CRUSP. É verdade, E aí essa escola, Hugo Takahashi, antes ela se chamava São Silvestre, olha só, ficava ali na rua Bernardo Silvestre, né? E era uma escola onde ficava ali na Avenida Nordestina, onde era o antigo cemitério velho, que a gente chamava, né? Ela era uma escola de madeira, de tábua. E aí, quando inaugura o prédio, vai lá para o Hugo Takahashi, ali na Pedroso, ali para cima, né, em São Miguel. Mas era o barracão, a gente chamava de barracão, a gente estudava no barracão. E tinham poucas crianças ainda lá, mas assim, bem precário, assim, no começo, né? E tinha as lendas, e essa escola realmente foi um cemitério ali. Já tem essas lendas escolares aí, de que as escolas são antigos cemitérios. A questão da loira do banheiro lá, então, era muito mais real, né? Ah, não, concreto. E aí depois a gente vai para o Hugo Takahashi, que é um prédio imenso, e nessa escola lá no Hugo Takahashi, que eu conheci lá a Cláudia, não, aliás, a Cláudia estudou no barracão também, se eu não me engano. E aí depois, essa escola era imensa, tinha magistério lá, eu lembro que tinha turmas para alunos surdos, era um projeto lá em São Miguel. Que ano que era aí, Cris? Olha, foi 1992. Olha, interessante ter essa turma para alunos surdos, né? Porque a política é bem posterior, né? Assim, mas era uma escola... Não que a gente tivesse colegas surdos nas nossas salas, né? Mas tinha uma sala de surdos. Não tinha integração. Não tinha integração, mas a gente encontrava com eles lá e tinham as estudantes do Cefam, né? Antigo Cefam que tinham na época. Magistério. Elas ficavam em período integral lá na escola, recebiam uma bolsa, né? Eu tinha algumas amigas do Cefam lá, a Kátia, uma outra também, que agora esqueci o nome, Silvia, enfim. Mas aí eu terminei, aí teve essa mudança na LDB em 96, que aí alocou o ensino fundamental em algumas escolas e o ensino médio em outras. E aí a gente muda de escola, a gente vai estudar lá no Carlos Gomes, que também fica ali perto, na Nordestina, na Pires do Rio. E tem algum fato marcante aí, positivo, nessa sua passagem pela escola pública? 1, 2, 3? Tem muitas histórias, na verdade. Quando a gente estava lá no Takahashi, no ensino médio, ali perto de onde era o barracão, tinha o Partido Comunista. E lá no Partido Comunista tinha uma biblioteca, eu lembro que eu fui fazer um trabalho que era sobre tecnologia na época, não me lembro muito bem. Aí eu fui lá nessa biblioteca, aí eu conheci o Silvano, que era o moço quem tomava conta da biblioteca, né? E aí ele me convidou para entrar para a UJS, para a União dos Jovens Socialistas. Eu tinha 14 anos. Eu tinha 14 anos, e aí eu comecei a pegar emprestados os livros da biblioteca. Lá em São Miguel tinha uma biblioteca, mas era muito ruim. E lembro muito de professores do ensino médio, a professora de geografia, Maria Amélia, que incentivava muito a gente, né? O professor de filosofia, o Joatan. E aí eu lembro um dia que eu estava na escola, né? Muito engraçado, tem umas histórias engraçadas. Aí eu cheguei, eu estava no primeiro ano do ensino médio, aí eu tinha pegado lá na biblioteca do partido o livro do Max Weber, estava lendo. E aí o professor de filosofia chegou assim e falou assim, nossa, quem que tá lendo isso daqui? Aí todo mundo, essa menina aí, essa aí, ela é comunista. Todo mundo querendo me dedurar. Aí eu na época da sala ambiente, aí eu cheguei na sala e todo mundo estava me apontando. Aí o professor, é você quem está lendo esse livro? Eu falei, sou eu mesma. Eu falei, por quê?
Ele, não, que eu quero te emprestar outros livros para você ler. Aí ele me emprestou, às vezes, Abertos da América Latina, começou a levar a revista Caros Amigos para eu ler, ele era muito legal. Sim. E aí comecei a participar de um cursinho lá no partido, e aí terminei o meu ensino médio. Aliás, antes de terminar o ensino médio, eu prestei vestibulinho. E aí eu fiz curso técnico, fiz desenho de projeto mecânico, que eu queria ser engenheira. Ó, que legal! E aí eu fiz desenho de projeto mecânico ali no Aprígio Gonzaga, na Penha. E aí eu cursei o ensino médio e o técnico ao mesmo tempo. Aí era uma loucura. E aí foi isso. Mas eu não cheguei a concluir o curso do técnico. Não. Recebemos boa noite. Boa noite, valeu, pessoal que está chegando aí. Boa noite. Boa noite, Cris. Coloca o nome, senão não aparece para nós aqui. Fica à vontade para perguntar. Ô, Cris, então, mas aí você teve, então, uma passagem pela escola técnica no médio. Tive. É isso? Tive. Você acha que isso foi assim, decisivo para você entrar na USP? Se você tivesse continuado no tivesse feito um ensino comum, você teria tido um resultado diferente ou até dificultou mais? Qual é a sua visão sobre a escola técnica? A escola técnica ela é muito boa, mas assim, não era o que eu queria na época, né? Depois, na verdade, eu fui descobrindo, né? Aí eu falava, poxa, tinha aula de cálculo, diferencial integral, aula de fresa, torno, AutoCAD, tinha um monte de coisa lá. E aí eu ia bem em leitura e produção de texto, ética e cidadania. Eu falei, pô, eu tô no curso errado. Aí eu levava os desenhos técnicos, o professor, ele falava, isso aqui não é desenho técnico, é desenho artístico. Eu falava, poxa, mano, esse cara tá me tirando, né? E aí eu desisti, minha mãe queria me matar, né? Porque, enfim, quando eu desisti do técnico, chegou uma carta do CIE para eu fazer estágio e ganhava bem. Na época era um estágio bom, chegava até R$1.500 o estágio. O que era muito dinheiro no tempo, né? Devia ser 2 salários. Naquela época. Era bastante grana legal, né? Talvez bem mais. Não, acho que nem tem mais isso. Hoje é tudo automatizado, porque tem torno e fresa mecânico, enfim. Eu cheguei a mexer com essas coisas aí. Torno mecânico, fresa, tinha aula de todas essas coisas. Mas, assim, foi uma passagem. É interessante porque eu soube, a partir do curso técnico, aquilo que eu não queria. Não, né, cara, não é perdido. Não foi perdido, até porque depois o curso técnico me ajudou muito a fazer provas de física, química, matemática. Química eu não gostava tanto, mas de matemática que eu gostava mais. E acho que, para mim, além dos professores da escola pública que me incentivaram, acho que foi o cursinho que eu fiz, né? Fiz um cursinho popular também, né? Qual foi? Ele se chamava Aprove, não sei se você... Ele ficava aqui na Praça da República, eu moro aqui no centro, né? Aqui na Praça da República, e aí eu fiz esse cursinho, fiz por 2 anos esse cursinho, e me ajudou muito, assim. Eu prestei 3 vezes a FUVEST, aí na terceira foi. Só para registrar, né? Você não saiu da escola e entrou, né? Você teve não, é muito difícil. Aí, né? Eu acho que assim, a nossa escola... uma ampla defasagem, né? Quando vem da escola pública em relação àquele nível FUVEST, né? Não dá, assim. Às vezes eu sinto até... E acho que muitos estudantes devem sentir isso, porque às vezes eu pergunto em aula, né? Eles se sentem muito enganados na escola pública também. E assim, não é porque também os professores não querem dar aula, tem uns que também não querem, né? Mas enfim, mas porque realmente a escola ela não consegue abarcar os conteúdos de forma a perceber mesmo os estudantes, né? Então, o que eu sabia de matemática era muito pouco perto de uma prova da FUVEST, sabe? A gente não teve conteúdos, sei lá, básicos de trigonometria, teve coisas que eu aprendi no meu curso técnico, outras não aprendi na escola. E, enfim, a gente sai com um vazio muito grande. A gente não tinha professor de português muitas vezes no colégio, professor de química mesmo não tinha. O meu ensino fundamental 1 na escola, eu praticamente não tive professora de língua portuguesa na 7ª série, 6ª, 7ª série, não tinha, não sei.
Enfim. Lá que quase não dava aula. Não, a professora botava um ponto, mandava os alunos copiarem na lousa, a gente responder, era uma coisa bem ruim, assim, bem fajuta. Aí é legal também, né? Eu acho que assim, não sei se você concorda, a importância do trabalho como o nosso lá dos vestibulantes da cidadania, né, meu? Para ter um ano de estudos, pelo menos, focado nas provas, para superar essa defasagem, né? Eu sinto muita dificuldade, eu sempre falo para os alunos, né, Lê, o cursinho, às vezes, ele acaba cumprindo um papel que a escola não conseguiu cumprir, né? Então, muita gente vai para o cursinho para aprender, não é para rever, né? Então, eu acredito que esse foi o meu caso e eu acredito que é o caso de muitos alunos também, né? Vão para lá para o cursinho para aprender, porque não tiveram professor, por falta, tem toda uma demanda burocrática de contratação no estado e na prefeitura, então, é uma carreira que não tem muitos incentivos também, né? Acho que também para ficar claro para os alunos que por exemplo, um professor do estado ganha, sei lá, 17, 30 horas aula, por exemplo, né? Então, você muitas vezes não consegue estar numa sala que tem 40 alunos, super lotada, às vezes você não dá aula só numa escola, você dá aula em mais de uma escola, então, fora isso, não tem nenhum outro incentivo, né? Entendi. Então, falta uma política voltada também, né? Para a carreira docente, E aí eu acho... Boa noite aí. E aí eu acho injusto também, agora que a gente está falando, eu vou falar um pouco de política, de reforma administrativa, colocar os professores na mesma categoria de todos os funcionários públicos, né? É uma carreira muito mal remunerada, e não só isso, acho que a precariedade, né, da condição docente. Tem muitos professores que não são concursados, são contratados, então acaba o contrato, eles estão sem trabalho. Então, até se colocar de novo uma contratação, tem todo um trâmite burocrático que muitas vezes a pessoa prefere trabalhar com outra coisa, que seja mais rentável e não dê tanta demanda, né? Infelizmente, ser professor virou profissão de apoio, né? Dificilmente é a principal. Uhum. E aí eu vejo que o cursinho, para mim, ele foi fundamental, assim, aprendi muita coisa, conheci muita gente, eu acho que o cursinho ele fez eu imergir em outras situações que eu não conhecia. Como eu estudei aqui, né, perto da Praça da República, então eu tinha uma biblioteca perto, né, aqui no centro, uma área de Andrade, e nisso tudo também eu trabalhando, né, eu trabalhava numa banca de jornal, antes de ser professora também, eu só não estudei, eu trabalhei também, né, então eu trabalhei em bar, eu trabalhei em banca de jornal, eu cheguei a pegar latinha também, uma época que eu não tinha grana, né, vendia espetinho no Itaim, às vezes ia com um amigo da minha mãe, sabe, então tem toda essa trajetória aí também que é socioeconômica que muitas vezes impede, às vezes, os estudantes de continuarem, e a cobrança da minha mãe, você precisa trabalhar, para com esse negócio de estudar, às vezes é difícil, e aí ficava nessa coisa, e no meu último ano de cursinho, a minha mãe falou, ou você passa logo nesse negócio aí, ou você vai ter que arranjar um trabalho, porque a gente está precisando de grana, né? Então, tem uma cobrança muito grande nesse sentido, é muito difícil quando os alunos também vêm falar para mim que não estão conseguindo, que também tem essa cobrança. Sim, essa é uma realidade, infelizmente, muito comum, né? Uhum. Deixa eu te perguntar, colocar aqui uma matéria, discrepância de salário para quem faz faculdade é oportunidade para incentivo à educação. Aí depois tem um dado aqui, no Brasil, 21% da população entre 25 e 34 anos tem a formação, né, terciária, né, que eles falam aqui, incluindo os que têm mestrado e doutorado, e o percentual é menos da metade dos 50% nos Estados Unidos. Aí, diante desse número, né, de dificuldade de acesso à universidade, eu queria aqui te pedir para comentar e perguntar o que você diria aos vestibulandos aí que sonham em cursar a universidade, né, estar nessa estatística de inclusão, né? Bom, eu acho que cada um tem uma trajetória, essa trajetória ela pode ajudar ou atrapalhar muitas vezes, né? E eu acho que também
Tem um lado que depende de um esforço muito individual, mas também não é só isso. Eu acho que também é você encontrar pessoas certas não diria nesse sentido de certo e errado, mas pessoas que eu acho que eu também tive sorte. Aí, por exemplo, o momento em que fui lá na biblioteca, conheci o Silvano, ele tinha uma filha que estudava na PUC, falou, você não vai prestar vestibular? E aí eu falei, o que é isso? Então, assim, isso já começou a me abrir um leque de outros olhares, né? Então, eu acho que eu também tive sorte aí de ter encontrado pessoas que falaram, olha, faz isso, nossa, você é tão inteligente, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e fui procurando, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, na verdade. Eu acho que, assim, estude, que tá muito difícil para quem não tem. Tenho amigos que têm doutorado, que estão desempregados, é claro que, assim, a gente está passando por um período econômico muito difícil, que ter mestrado, doutorado, isso não está sendo suficiente, mas que se já está difícil para quem tem, para quem não tem, está muito pior. Eu acho que posso dizer por mim, não sei como as outras pessoas pensam isso, eu acho que a educação, eu sou uma pessoa que a educação mudou muito a minha vida, né? E não só a minha, mudou a dos meus irmãos, porque eu acho que a partir do momento em que eu também entrei na universidade, eu fui ali um catalisador de algumas coisas e de levar coisas para casa, de questionamentos sobre a família, sobre os modos de viver. Aí o meu irmão também foi fazer a universidade, sabe? Eu acho que, de alguma forma, eu trouxe algo novo também. Assim como a minha família me possibilitou, minha mãe me ajudou muito mesmo. Eu devo tudo à minha mãe, muita coisa, porque ela foi incrível, assim, me ajudava com dinheiro de passagem, dinheiro de lanche, às vezes quando eu não tinha, né, às vezes eu passava por baixo da catraca, não tinha bilhete único, essas coisas todas. Então, você que tem a mesma faixa etária que eu, a Cláudia também, sabe que nessa época aí não tinha ProUni, não tinha bilhete, era ou você passava ou não passava, era uma peneira difícil aí. Não que hoje seja mais fácil, mas eu acho que hoje em dia é um pouco mais. Olha, já está começando a entrar os demônios aqui. Vou fechar. Mano do céu! Aí, eu acho que estudar é fundamental, você nunca vai perder isso, né? Eu acho que o conhecimento nunca se perde. Independente do que você vai fazer na vida, se você vai entrar numa universidade ou não. Eu acho, e tenho pensado isso muito, tenho falado com a minha companheira aqui que essa questão da gente estar num governo autoritário, o quanto que isso também, e das pessoas acreditarem em notícias falsas, o quanto também isso não é fruto de uma falta de uma educação, assim, no sentido das pessoas pensarem, de refletirem, quem está lá, analisar os discursos, sabe? Não precisa ser um doutor, porque também teve muita gente com doutorado que voltou aí no autoritarismo. Mas o quanto que isso também muda a vida das pessoas. Eu acho que hoje elas estão sentindo um pouco mais isso, né? Então eu mostrei uma matéria referente que fala de renda, mas eu gostaria mesmo de destacar isso, né? O quanto que amplia de cidadania, né? A educação, esse acesso superior. Hoje mesmo eu fiquei surpresa. Surpresa não, isso não me surpreende tanto, né? Saiu no Globo e na Folha de São Paulo hoje que as pessoas mais ricas, elas estão lendo menos do que as pessoas das camadas de classe média baixa e as pessoas mais pobres, né? Depois te manda, a matéria é interessante, né? Porque você acredita que as pessoas que têm mais condição financeira, elas vão estudar, vão ler mais, né? Mas elas estão tendo acesso a outros tipos de coisa que muitas vezes os nossos estudantes não têm, né? Também tem isso. Mas Netflix, né? Pode estar substituindo os livros. Mas aí, assim, esse acesso, por exemplo, como você falou, a cidadania, que muitas vezes as pessoas não sabem. Por exemplo, eu posso receber atendimento, remédio gratuito pelo SUS? Às vezes não sabe nem disso, sabe? Eu vejo, assim, pelos pais dos meus alunos, que muitas vezes não sabem, você tem direito a se inscrever num programa e tal, a escola encaminha. Então, a escola também faz um papel fundamental nesse sentido de uma educação ampla, para além do ensino, né? Sim. Chegou uma questão aqui da Rebeca Moraes. Qual dica para quem está no técnico, mas gostaria de cursar faculdade simultaneamente? E aí? Nossa, depende se você vai fazer uma faculdade na mesma área, um curso é diferente, assim, eu não sei, eu acho que depende bastante de cada um, acho que depende do tempo que você tem.
se você está trabalhando ou não, porque também não adianta você estar em duas coisas, fazer um meia boca e o outro... porque também, assim, se você está também numa escola pública e está numa universidade pública, eu penso assim, se você não quer muito, eu prefiro que se dedique a uma coisa e depois faça a outra. Eu estou falando de mim aqui. Eu acho porque tem uma formação mais sólida, né? Em cada... não adianta querer... Acumular de tudo não é vantagem, né? Eu estava no técnico, eu vi que eu não ia dar conta, eu falei, não, vou fazer só o cursinho, deixei o técnico, faltava um semestre. E aí eu falei assim, não quero mais, eu vou fazer o cursinho, que eu acho que é mais vantajoso para aquilo que eu quero. Mas depende de uma série de fatores, assim, se o teu curso técnico vai ser importante para você lá na frente, se você acredita nisso, termine o técnico, depois faça faculdade. A galera é jovem ainda. Então, isso que você falou agora é fundamental, assim, porque parece que os alunos, eles são meio motoqueiros, sabe? Que se parar, explode. Os caras não conseguem parar em semáforo, não param em lugar nenhum. E, assim, o aluno, ele sai da escola e acha que se ele não tiver numa universidade é como se ele estivesse desempregado, né? E não é isso, né? Você pode usar o tempo para sua formação, né? Você contou aí os 2 anos de cursinho e tal. Eu não passei uma vez e eu acho que não passar é muito importante também, né? Não só passar, né? Porque a gente aprende muito e assim, hoje em dia, graças a Deus, assim, né? E as evoluções que houve, acho que a expectativa de vida permite você não correr tanto e dar tempo de fazer 1, 2 graduações, né? Como foi seu caso, né? O meu também. A louca da graduação. Os loucos. Aí, o Matheus, uma pergunta aqui. Professora Cris, gostaria de saber se você deu aula para o fundamental. Isso aqui a gente vai ver. Não, vou perguntar para você. Calma, deu aula ainda. Deu aula sim. Mas eu vou perguntar para você relacionado a isso. Não vamos perder a pergunta do Matheus. Guarda a pergunta, Matheus. Olha só, esta matéria. Meu pai foi um dos únicos pretos na escola de medicina. 32 anos depois, minha formatura foi igual. Aí, eu vou perguntar para você. Como o racismo atua para que o acesso à universidade pelos negros continue uma exceção? Olha, quando a gente fala de racismo... Existem vários tipos de racismo, né? Um deles como o Silvio de Almeida fala, é o racismo estrutural, que não necessariamente vai ter que... tá uns bichos aqui voando, por isso que eu estou fazendo assim. Não necessariamente vai ocorrer um ato de racismo ali com você, do seu cabelo, blá, blá, blá. Mas que tem a ver com uma determinada estrutura que não vai viabilizar com que você estude numa universidade, principalmente medicina, que é um dos cursos com uma nota de corte mais alta. Por exemplo, você precisa trabalhar. Uma das cobranças que eu escuto dos alunos, né? Então, existe toda uma questão socioeconômica. Se você olhar para as escolas públicas, a maioria dos alunos são pretos e pardos, então já tem um recorte de classe e raça aí muito grande. Os alunos geralmente precisam entrar num cursinho para fazer uma universidade, e não necessariamente vai entrar direto, um curso de medicina é muito elitista. Eu acho que o racismo ele começa fundamentalmente em relação à questão socioeconômica. A gente teve aí 300 anos de escravidão. A gente teve um pós-abolição que não teve e não garantiu estrutura para as pessoas pretas e pardas na sociedade. Então, é muito difícil para as pessoas ingressarem nesses cursos de elite. Então, eu preciso comer antes de tudo, né? Então, para eu poder estudar, preciso me manter. Então, acabou a escravidão. Para onde essas pessoas foram? Foram formar as favelas, foram garantir a sua vida, trabalhar como carregadores, entregadores, aqui mesmo a Barra Funda, que tinha o Largo da Banana, né? Então, e aí teve toda a questão da migração europeia, na qual era o europeu quem trabalhava na fábrica, os pretos não estavam nesses cargos, se estavam, era varrendo o chão. Então, assim, tem toda uma questão aí socioeconômica que inviabiliza, né? É nítido, assim, quem é atendido pelo SUS, quem é que está na escola pública, a gente percebe aí também toda uma trajetória histórica com que fez com que as pessoas não tivessem acesso, né? É claro que hoje, assim, teve as cotas,
mas ainda é muito pouco. Nesses cursos ainda é muito pouco. Os cursos de humanas, não, eles têm tido uma entrada maior de pessoas pretas e pardas. Mas cursos como medicina, direito, engenharia, são cursos muito elitistas. Assim, se eu que... Para entrar em pedagogia, eu prestei 3 vezes, né, o vestibular, eu prestei em 99, eu não tinha feito cursinho, aí eu prestei em 2000 e 2001. Aí eu prestei o Unesp e prestei a USP. Aí eu passei em História lá na Unesp em 2001, aí eu não consegui me manter lá. Não havia os auxílios ainda, né? Não tinha. Aí eu voltei muito frustrada. Larguei meu curso de História lá na Unesp, em Assis, e aí eu fiz Pedagogia, foi uma estratégia que eu fiz também, né? Falei assim, vou fazer Pedagogia, que o corte é menor, e depois eu transfiro para História. Mas acabou que eu gostei de fazer o curso e continuei. Ah, legal. Aí eu adiei essa questão da História para depois. Isso que eu ia te perguntar, assim, né? Como é que foi quando você foi aprovado em pedagogia e como foi sua chegada na USP pela primeira vez? Bom, é muito emocionante quando a gente passa no vestibular. Primeiro, a gente está fazendo cursinho, muitas vezes os nossos pais não sabem o que é isso que você está fazendo. Muitas vezes eles falam, o que você está fazendo? O que você lê tanto? Vai ficar doido da cabeça, como minha mãe falava. E aí eu falei para ela, quando eu passei a primeira vez, eu falei assim, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Aí ela, o que é? Eu falei assim, eu passei numa universidade pública, só que não é aqui em São Paulo. Aí a minha mãe pegou um dinheiro emprestado com a vizinha, eu fui para Assis, me matriculei, estava com muito medo, assim, fui para lá, não tinha esses auxílios, eu fiquei um tempo lá na moradia da Unesp, mas eu não tinha como me manter lá, não tinha grana. Nessa época, minha mãe estava desempregada. Eu voltei para São Paulo. Eu falei, cara, eu vou dar outro corre aí. E aí voltei, aí eu passei em pedagogia. E aí, chegando lá na USP, é um outro universo, né? Assim, não posso deixar de lembrar aqui também que quem me apresentou a USP foi um amigo meu, Kleber, que estudou com a gente no ensino médio. Eu queria muito ter entrado logo de cara na USP, mas não foi. E aí o pai do Kleber trabalhava no IPT, ele era segurança lá do IPT. Uma vez ele me levou lá para conhecer a USP, eu fiquei encantada, eu falei, é aqui que eu vou estudar. E cheguei lá, era outro universo, assim. Claro que assim, na Unesp também tem a estrutura que a USP tem, mas de uma proporção maior. Eu estava perto relativamente da casa da minha mãe, mas não tinha como ir e voltar para o Itaim Paulista, né? E aí eu fiquei lá no CRUSP de hóspede primeiro, com 2 amigas minhas que tinham entrado antes, que é a Ju e a Adriana. Elas estavam morando no CRUSP. Aí eu segui todo aquele trâmite que você deve ter feito também, né? Fiz a avaliação socioeconômica, as meninas que tinham entrado lá me deram os passos aí para fazer a entrevista, me inscrever, e fui perguntando, muita coisa fui perguntando, fui aprendendo, porque daí uma coisa é você chegar lá de hóspede, você sabe, no CRUSP, e aí você tem que ir procurar a tua casa, e batendo de porta em porta, meio humilhante, as pessoas não te querem, já tem um amigo. Essa é a parte da moradia, né, quando eu cheguei na USP, que daí você também tem que se alocar primeiro, garantir teu pão ali de cada dia, conseguir a bolsa do bandejão e depois pensar. Quando eu cheguei na pedagogia, o prédio da pedagogia lá não é uma gracinha. É muito bonitinho. Bem organizado, perto da FEFELESH, mas eu amo a FEFELESH. A Cláudia Vocaletras foi reformada. Mas vai naquela secretaria pedir um negócio para tu ver. E aí eu cheguei lá, aí é outra linguagem, né, Alexandre? Da mesma forma que a gente entra no fundamental e se alfabetiza, a gente vai se alfabetizar com a linguagem da universidade. Às vezes é muito duro, às vezes tem muita gente também que te ajuda, assim. Também foi uma pessoa que consegui encontrar pessoas muito boas, assim, na minha graduação, né? Professores muito legais também, lá na Faculdade de Educação. E aí é isso, assim, a primeira leitura, a gente vai ler a Paideia, a Educação do Homem Grego. Aí já tem
Ilíada e Odisseia para você ler, e o próximo texto vai ser o Michel Foucault, Vigiar e Punir. Nossa, meu Deus, o que é isso? E aí lia. Se você vigiar e punir, estou sendo punida. Estou sendo punida aqui. Aí eu lembro que eu sentava, eu chorava mesmo. Aí eu lembro que eu sentava com a minha amiga, com a Mirta. Eu falava, Mirta, eu não estou entendendo nada do que esse texto está me falando. Eu não estou entendendo nada. E fazia, lá na faculdade de educação, os professores, alguns são mais acolhedores, e, enfim, tive uma professora ótima lá, a Flávia Schilling, que me ajudou muito, muito mesmo. Ela é ótima mesmo. Trabalhei com ela num projeto de direitos humanos, e aí ela falou assim, bora começar a escrever aí. E aí ela falou, você gosta de escrever? Eu falei, não muito, né? Ela não começa a escrever um diário. Começa com das coisas mais simples. Começa a escrever um diário, eu comecei a escrever. E as provas, as primeiras provas? Ai. Tem que lembrar disso. Tem que lembrar disso. Foram difíceis, né, Ale? Foram difíceis. Eu lembro que a minha primeira prova eu tirei 2,5. Eu tirei 3 também. Nossa, eu chorei. Aí era a economia da educação. Você achou que nunca mais ia conseguir sair da faculdade? Teve uma hora que eu me senti capturada. Eu falei, caramba, eu vou sair daqui nunca. O pessoal, eu me formei em 5 anos na pedagogia. O pessoal geralmente se forma em 4. Mas tudo bem, fui no meu tempo e depois também arranjei um trabalho ao longo da graduação. E aí era economia da educação, era o capital do Marx. Nossa. E aí tinha que discorrer sobre um aspecto lá que ela colocou do texto do Marx. Foi uma prova muito difícil, e depois uma outra de psicologia da educação, que era com a especialista do Vygotsky aqui no Brasil. Eu tomei um pau. Nossa. Mas pelo menos você perdeu daquela que era especialista, né, minha? Não. Aí eu lembro que eu ia para os estágios, todo mundo, tô lendo o texto da Marta Coll. Eu falei, eu tenho aula com essa mulher, tô de recuperação. Mas assim, você vai se alfabetizando numa outra linguagem. Eu li esses textos aí do Jagger, a Paideia, a educação eu não entendia nada. Então, assim, eu fui me letrando com os textos também. Aí é legal que eu morei com o pessoal da Letras. Gente, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Facilitava, né? Mas, assim, tinham coisas que eu conhecia, assim, não era totalmente desconhecida, até por conta da minha trajetória lá no partido. Sim. Mas eu acho que o academicês aí, o jeito de escrever acadêmico, de ler, você vai aprendendo, você vai se letrando mesmo. São textos mais duros, né? Só retomando aqui o caso da Rebeca, que ela falou assim que faz técnica em administração e fica pensando nesse sentido, né? Entenderam? Não, a gente entendeu, eu entendi, acho que a Cris também. Acho que o que a gente entrou no consenso é que seria melhor você terminar o técnico e depois começar a universidade. Não precisa correr, entendeu? Acumular. Não, eu acho que assim, a universidade ela vai te trazer outros conhecimentos, né? Outros aprofundamentos. E até legal ter tempo para se dedicar, né? Eu acho fundamental, porque, por exemplo, se eu tivesse entrado na pedagogia e tivesse ainda continuado com o meu curso técnico, eu acho que eu não ia dar conta, sabe? Não tinha como. Era bem difícil. Ô, Crisi, morou no CRUSP, né? O que você diria aí aos pais que têm medo que os filhos vão morar na universidade pública, morar sozinho, longe de casa? Desapega, brincadeira. Olha, eu acho que foram os anos mais ricos da minha vida, assim, sabe? É claro que assim, depende também. Eu acho que a gente não pode pensar a gente está vivendo, como eu falei, a gente está vivendo um momento muito difícil, em que as universidades, o conhecimento e as instituições têm sido colocadas à prova, que lá só existe maconheiro, pessoa que não estuda, isso é muita ilusão, assim. Eu acho que a gente tem que acreditar nessas instituições de alguma forma, que nós somos filhos dessas universidades e das nossas trajetórias. Eu acho que, assim, tem que desapegar. Eu acho que é um aprendizado muito grande. Eu aprendi a dividir. Não que eu não já dividisse com os meus irmãos, não que eu não lavasse a minha roupa, eu já lavava, mas eu acho que você viver com pessoas que não são ali da sua família te traz muitas responsabilidades, te traz muito crescimento. Eu lembro que eu estava lá e falei, poxa,
a minha mãe não está aqui para me mandar levantar, eu posso ir para aula, eu não posso, sabe? Você começa tarde, ninguém está sabendo. Ninguém está sabendo, minha mãe não está aqui, eu vou acordar cedo, eu não vou. Então, assim, você começa a criar essa responsabilidade em si, do levantar, do ir para a aula, do ler o texto. Claro que vai ter dias que você não vai conseguir também fazer isso, né? E isso é normal, porque na nossa vida, mesmo trabalhando hoje em dia, às vezes a gente fica muito exaurido e cansado. Eu acho que é uma fase de crescimento muito grande. E o fato do filho ir para a universidade não significa que ele vai abandonar a família, né? Eu acho que a família ela já foi construída anteriormente à estadia desse estudante na universidade, né? Sim. O seu vínculo familiar ele se dá muito anteriormente, né? Então, eu acho que o lance é deixar aí, desapega. É claro que nas universidades do interior são mais difíceis o contato, mas hoje em dia a tecnologia está aí para a gente acessar e usar ela da melhor forma, né? Para se comunicar. E como foi esse passo para a segunda graduação, né? Você já tinha entrado na Unesp no passado, né, antes de fazer pedagogia, mas aí você manteve firme o sonho, né? Terminou, como é que foi essa... Você sofreu a mesma coisa, foi mais tranquilo? E como foi chegar a segunda vez para fazer história? Foi bem mais legal. A segunda graduação já aproveita mais, né, cara? Não, eu aproveitei muito mais. Eu acho que eu já estava muito marinada. E aí, assim, até que a segunda graduação eu não fiz cursinho, não fiz nada. Foi muito tranquilo fazer a prova. Tranquilo naquelas, assim, as de exato dá um trabalho ainda. Mas acho que o fato de você ser jovem tem uma cobrança que é muito diferente, né? Quando eu fiz minha segunda graduação, eu já estava trabalhando, já me mantinha sozinha, né? Eu já estava concursada, estava trabalhando na Escola do Estado. Então, foi muito mais tranquilo nesse tema de cobrança. Então, eu fui fazer a prova muito mais tranquila, né? Não estava nervosa, como muitas vezes eu ficava, né? Então, eu acho que já conhecia mais ou menos esses jargões dos textos que caem no prova de vestibular, né? Porque, geralmente, da área de humanas cai aqueles excertos gigantes que às vezes cansa você. Então, você já tem uma leitura ali de como fazer a prova, né? Não ficava perdendo... Mas sem trauma. Mas sem trauma. E acho que assim, às vezes, eu lembro das primeiras provas que eu fiz quando era adolescente, eu ficava muito nervosa e ficava travada naquela questão. Não, tipo, agora eu pulo, depois eu volto. Você, inclusive, aprende a fazer a prova, né? E eu acho que o cursinho ele é bom nisso, nesse sentido, porque com simulados, essas coisas, você vai aprendendo também a fazer a prova. Porque tem um jeito também de fazer, porque depois eu fui prestando concurso e tem um jeito também. Não adianta você saber a matéria, mas tem um jeito também de fazer. Tem que saber que e saber como, né? Né, lá no cursinho a gente tem 5 simulados por ano, hein? Quem quiser ser nosso aluno aí, gratuito. Ô, Cris, deixa eu te falar, nessa segunda vez você já tinha as cotas ou ainda não? Como é que foi? Ainda não. Tinha cota social, eu acho. Social, né? Tinha eles incrementavam a cota de quem vem da escola pública. Tinha cota social, racial não, foi depois. E eu não usei. Nesse ano que eu não prestei nem o Enem. Porque teve aquele rolo lá do Enem, da gráfica, que o Haddad era o ministro da Educação. Então eu falei assim, nem vou fazer Enem. Aí eu não fiz o Enem. Entendi. Mas não tinha ainda não tinha. E o que você diria a quem teme doutrinação de professores nas universidades públicas, nos cursos de humanas? É tudo mentira, gente. É tudo mentira. E eu vou falar a verdade, assim, Eu fiz toda a minha graduação na pedagogia. Eu nunca li Paulo Freire. Começa daí. Olha aí, olha que coisa. Eu li todos os liberais da educação, li De Crowley, li a Montessori, li o Dewey. Então, assim, eu acho que, assim, como a USP, ela é assentada dentro de uma universidade... foi criada para formar os quadros da elite paulistana, né? Então, a gente só leu os liberais lá na educação. Claro que, assim, tem pessoas mais voltadas para a esquerda, não vou dizer que não existam, elas existem.
Mas eu acho que a universidade, a USP, ainda é muito conservadora, a meu ver. E até na história mesmo, eu acho que também tem umas correntes historiográficas que consideram o marxismo algo demodé, sei lá. Eu acho que assim, a universidade ela é muito plural. Eu acho que as pessoas podem também se encaminhar para estudarem os marxistas, mas lá dentro da USP é muito diverso, você sabe. Eu acho que o legal da universidade é que você pode encontrar pessoas que pensem diferente de você. E acho que é por isso que a gente se enriquece tanto. Professores marxistas, doutrinários, eu nunca tive na USP, vou ser bem sincero, nem na história. Aí você vê... Ó, se você sofreu alguma doutrinação, foi fora do sistema escolar, né? Que foi na biblioteca lá do... Gente, eu apareci na biblioteca do partido. Tipo, não teve nada a ver com a USP. Eu cheguei lá Aliás, eu não tinha nem tempo para ficar lá no centro acadêmico, porque eu já estava trabalhando. E aí o pessoal, eu já até briguei com gente do centro acadêmico lá na história. Fui vaiado uma vez na assembleia, mal vergonhoso. Mas, enfim, porque, inclusive, até dentro das correntes socialismo, enfim, que vocês vêm debatendo até aqui no cursinho, a gente também não se concorda com um monte de coisa. Né? Tem muita divergência, não existe uma esquerda, né? Não existe uma esquerda, não existe um movimento negro, não existe um movimento feminista. Então, assim, uma pluralidade de debates. Eu acho que é ilusão a gente ficar acreditando. Eu acho que esse discurso de que existe um marxismo cultural é muito mais para desautorizar a universidade, as pesquisas, do que ver o que está acontecendo lá de fato. Né? Então, assim, é um absurdo o ponto em que a gente chegou de dizer que vacina não funciona, que o satélite fotografou que está tendo queimado e fala que não existe. Então, eu acho... Como é que é? Uma máquina, sabe? O satélite ficou comunista. Então, o satélite ficou comunista? Fernando Henrique, então, ficou comunista agora? Tipo, sabe? Eu acho bem complicado isso. Acho que é um discurso muito mais para desautorizar e desencorajar as pessoas das classes populares a estarem na universidade, a ocuparem esse espaço que é de direito delas, do que falar do que realmente acontece lá, sabe? Eu acho que a universidade ela é nossa, a gente tem que estar lá dentro dela. Eu acho que é importante falar isso para os alunos, para os pais dos alunos, que é muito interessante nesse país, você sabe, que a educação não ser uma prioridade é muito interessante para o que está acontecendo hoje, inclusive, né? Para não saber seus direitos, não saber suas, sei lá, várias coisas na vida, né? Sua forma de estar no mundo. Ó, chegou uma questão aqui, eu não sei quem foi que fez, perguntou. Gostaria de saber da Cris qual será o papel do historiador no pós-pandemia, entre diferentes contextos. Como será o desafio de explicar os efeitos e o contexto histórico? E qual o papel das universidades no seu ponto de vista? Meu Deus, gente! A gente cai na segunda fase e a gente não tinha entrado. Eu sou professora, não sou mãe de nada. Mas vamos lá. Bom, o papel da universidade... Vou deixar exposta aí. Deixa aí, ó, o papel do historiador pós-pandemia. Bom, o historiador ele vai se debruçar sempre sobre os acontecimentos do passado, né? Então, é muito mais fácil você fazer... Claro que, assim, tem uns historiadores que estudam a história do tempo presente, e é muito mais fácil a gente explicar coisas que já passaram. Então, assim, é muito... Eu posso falar do que foi a Revolução Industrial, porque teve toda uma trajetória até chegar aqui na era tecnológica. Agora terminou, não é? É difícil. Tem muita gente que se aventura a fazer previsões. Eu acho que os sociólogos eles fazem muito mais previsões do que a gente, historiador. Assim, o que eu penso, eu, Cristiana, historiadora, o meu papel sempre vai ser o de tentar conscientizar as pessoas, né? De fazer as leituras, de refletir. Eu acho que isso antes de mais nada. E isso também não é só papel do historiador. Eu acho que todas as áreas do conhecimento, a gente está aí hoje em dia, a ciência biológica e exata, que são uma das mais, entre aspas, aí, que tem uma precisão experimental, estão sendo questionadas, né, que dirá as ciências humanas. Como eu falei, um satélite está sendo questionado, né, dizendo que não está tendo queimada. Poxa, um satélite da NASA vai mentir? Sei lá. Então, assim, eu acho que o nosso papel enquanto historiador, enquanto educador, e eu me coloco como educadora, vai ser sempre esse o papel de
fazer com que as pessoas ocupem os seus espaços. A universidade pública está lá, vamos defender ela, o conhecimento, e vamos ocupar ela, vamos defender o SUS, que é o nosso direito, vamos defender esses espaços, a escola pública também, inclusive, né? Porque eu acho divino ter o cursinho, mas eu gostaria muito que a escola pública pudesse suprir tudo aquilo que um estudante precisa, né? Sobre o papel da universidade, a universidade, a função dela é fazer pesquisa, extensão, né, e ensino. Eu acho que é continuar se debruçando sobre isso e que ela seja mais democrática, né? Que ela seja mais democrática, que as pessoas tenham mais acesso, que os currículos também possam também serem revisados no sentido de se aprimorar cada vez mais aquilo que é ensinado, porque a gente também teve cada professor ruim na universidade que, pelo amor, né? Assim, eu acho que pessoas que também acham que o conhecimento do historiador é algo engessado, que tem que ficar lá parado. Não, as coisas se transformam. Eu acho que a gente precisa se rever em muitas coisas, né? Não só a ciência histórica, mas as ciências no geral. Sim, é dinâmico, né? E o papel aí da pedagogia e da história na evolução dessa sociedade brasileira? Olha, qual que é o papel da pedagogia? Olha, eu acho que durante muito tempo a educação formal ela foi direcionada para uma determinada classe social. Então, quem tinha acesso ao Caetano de Campos, aos colégios públicos, por isso que as pessoas falam, era bom porque era antigamente, não é porque isso, porque tinha uma elite lá, os colégios dos anos 50, anos 60, eles tinham uma qualidade, porque ainda tinha uma elite lá dentro da escola pública. À medida que a população e as camadas populares vão adentrando essa escola, não é porque as pessoas pobres entraram que piorou, não é isso. É porque o serviço ele não foi ampliado na medida em que houve uma demanda. Né? Da mesma forma que as universidades também, se com o tempo elas não se democratizarem, se elas não se ampliarem, vai ficar cada vez mais precarizada. Eu acho que a retirada de verba da educação na atualidade é muito um sintoma disso, é de esvaziar. Eu acho que se faz muito acreditar que as coisas que são públicas não prestam. Então, existe todo um sistema de precarização e para que se diga que é ruim. Eu acho que a pedagogia, nesse sentido, de uns tempos para cá, ela conseguiu democratizar. A educação, de alguma forma, ela foi democratizada, mas ainda não alcançou uma qualidade desejada. Eu acho que o papel da pedagogia e da história para a sociedade é esse, ensinar, fazer com que as pessoas reflitam. Eu acho que eu sempre comento isso nas aulas, eu tenho meu ponto de vista, você tem o seu, mas a gente não precisa se concordar, mas eu acho que o diálogo é fundamental. A gente não vai sair... A gente não vai sair disso. Eu acho que na escola que eu trabalho, a gente tem professores muito diversos, tem desde professores de direito, professores de esquerda, professores que não se colocam. Então, assim, eu acho que a gente precisa conversar, a gente precisa lutar, porque muitas vezes eu vejo que os pais, os estudantes, eles não sabem nem o que reclamar da escola. Eu vejo muitos pais chegando na escola, eles não sabem nem o que questionar, não sabem, porque não sabem os seus direitos, não sabem por onde começar. Né? Eu acho que a gente tem que estar em grupos, em coletivos, para poder reivindicar alguma coisa. Acho que o papel da pedagogia é instrumentalizar as pessoas. Para exercer a cidadania, né? Sim. Ô, Cris, e assim, você teve a oportunidade de desenvolver pesquisa na USP? Como foi seu contato com esse universo das pesquisas? Bom, eu fiz iniciação científica lá na Faculdade de Educação. Eu estudava gênero nas políticas públicas em educação. Com bolsa, não? Com bolsa. Fiquei com 2 anos fazendo pesquisa sobre gênero e educação. Foi um aprendizado muito grande, fazer iniciação científica, me instrumentalizou para muita coisa. Fui para congresso, fui para simpósio, apresentei pesquisa, escrevi artigo, fiz relatório. E eu acho que é muito importante a pesquisa para quem está pesquisando, mas eu acho que também a pesquisa ela é muito importante para a sociedade também, né? Eu acho que a pesquisa que a gente fez foi algo muito interessante lá na Faculdade de Educação. Eu era orientada pela professora Cláudia Viana, e na época a gente estava estudando o gênero nas políticas públicas da América Latina. Então,
A gente estudou sobre a questão da redemocratização, do acesso das creches, do movimento de mulheres, como que os movimentos sociais também levaram esse debate de gênero para as políticas públicas. Eu aprendi muita coisa, e aí eu acho que, chegando na escola, a gente vê algumas coisas acontecendo, outras não. Eu acho que a pesquisa ela é fundamental. Eu fui uma pessoa bem... Eu não digo sortuda também, porque também teve um lado meu aí de buscar esse tipo de pesquisa. Eu pesquisei gênero, durante um outro tempo também eu fiz parte de um grupo de estudo que estudava psicanálise e educação, estudei bastante tempo isso. Eu achava que eu ia me encaminhar para esses estudos, mas aí eu acabei não dando seguimento, mas foi algo que não tem nada, tenho até hoje meus cadernos de pesquisa aqui preenchidos, enfim, foi muito importante. E quais conclusões você chegou nesse estudo de gênero e nesse de psicologia, você falou na psicanálise, né? De psicanálise. Eu acho que a psicanálise ela ajuda muito a gente a entender muita coisa do que acontece das relações na escola. Eu acho dessa transferência professor-aluno que acontece, né, nesses movimentos de identificação ou não. Eu acho que os professores eles são vozes muito importantes. A gente está numa posição hierárquica ali na escola e eu acho que o professor ele é uma pessoa, parece que não, mas é uma pessoa muito influente. Um professor pode te incentivar ou pode te fazer se desmotivar para o resto da vida, por exemplo. Tem o caso de colegas que largaram os estudos por causa de professores, né? Mas, nesse sentido, eu acho que a psicanálise me ajudou muito nisso. Eu acho que a psicanálise também foi muito um movimento para eu também me entender as relações de trabalho, enfim. Agora, sobre o gênero, eu vejo que ainda é muito difícil isso acontecer. Algumas coisas aconteceram, outras não, né? Então, por exemplo, o movimento aí de entrada das crianças das classes populares na educação é um movimento também aí do movimento de mulheres, né? O direito à creche, a mulher trabalhadora precisa deixar seus filhos em algum lugar. Não que a escola só vá cuidar, mas a escola também tem um papel aí educativo. Melhor que ela esteja numa creche. Não, né? E aí, só um detalhe, quando você fala assim, você estudou gênero e tal, aí hoje tem aquele debate sobre ideologia de gênero, mas aí, pelo que você está contando, você está mostrando como que a participação das mulheres despertou o olhar para uma questão, por exemplo, de creche e outras realidades que só as mulheres viviam, né? Se dependesse apenas dos homens, essas políticas dificilmente existiriam, né? O que você acha? Sim. É que o debate de gênero, hoje em dia, ele tem se colocado muito dentro desse campo polarizado aí, né? Para discutir as relações de orientação sexual, para discutir de identidade de gênero, mas, na verdade, o gênero ele pode se desdobrar de diferentes formas, né? Como eu falei aqui. Se não existem as instituições, as creches nas quais as mulheres trabalhadoras não precisam deixar os seus filhos, elas também não podem trabalhar e essa criança também não vai poder ter acesso à educação, que é um direito dela. Eu acho que as coisas têm sido colocadas de uma maneira muito distorcidas hoje em dia, né? Então, ainda mais com as fake news, né? É muito difícil hoje em dia também travar esse tipo de debate em relação à orientação sexual na escola, mas eu acho ela muito necessária e ela precisa acontecer, porque os casos de violência escolar e a violência que é gerada na escola, como falam, o racismo, o bullying, a violência de gênero acontecem constantemente na escola. Se a gente se negar a discutir isso, a gente está fechando os olhos também para a violência escolar. Para agressão, né? Para agressão, violência verbal, tanto entre os alunos, quanto entre alunos e professores e direção da escola. Então, é muito importante. A escola vai dar conta de tudo, obviamente, né? Mas... Sim. Mas só acrescentando aqui a pergunta do Matheus, né, aproveitando que você falou disso, que ele queria saber, né, se você dá o fundamental, se falou que sim, né, e como foi a experiência, mas aí agregando nisso que você está falando, né, porque sempre se diz assim, não, esse lance de gênero não se deve discutir na escola. Aí outros mais liberais vão dizer assim, pode discutir, mas a partir do ensino médio. No entanto, pelo que você está falando, já existe uma violência de gênero a partir do fundamental, ou não? Como que seria? Existe muito. Então, assim,
Dar aula para o fundamental é uma coisa que eu gosto muito, é muito recompensador. Eu acho que as crianças, elas são incríveis. Eu acho que o meu maior problema de dar aula para as crianças são os pais, às vezes, das crianças, porque muitos não concordam com muita coisa, mas os pais também, eles são muito parceiros, muitos pais são muito legais na escola. Eu acho que a criança, ela é muito mais aberta para aprender mesmo, sabe? Eu acho que eu já dei aula para alfabetização de adultos, os adultos eles já têm todo um repertório, às vezes é difícil dialogar, porque ele já tem uma formação política, sociológica, e às vezes ele não quer fazer uma atividade simples, por exemplo, sei lá, uma dinâmica de grupo que você tem que abraçar o colega. Às vezes um adulto não topa fazer. A criança, ela vai que vai, né? E assim, não é porque condenando o adulto aqui, mas é que também ele às vezes não teve a oportunidade de estar nesse espaço, né? Agora, sim, se a gente não... A violência de gênero acontece muito na escola. Então, assim, por exemplo, a gente tem os ditos papéis aí, né, sociais. Então, assim, isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. Não necessariamente um menino gosta de futebol. Vamos supor aí, vou dar um exemplo. E não precisa gostar. E não necessariamente uma menina gosta de brincar de boneca. Né, eu sempre falo isso para eles, vocês brinquem com aquilo que vocês gostam, não tem também cor de menino, cor de menina. E aí essas crianças que não se encaixam, entre aspas, aí nesses papéis sociais, elas são muito chacotadas, sofrem violência. Então o menino não quer jogar futebol, então ele é um bichinho, ele é um viadinho, sabe? E aí é o papel na formação docente, fundamental aí os professores intervirem para poder conversar com os alunos, por que um homem não pode... brincar de boneca, por exemplo, por que uma menina não pode brincar de futebol, não pode fazer outras coisas, sabe? Porque daí começam as agressões, começam as chacotas, às vezes aí o estudante não quer ir para a escola, é muito complicado, assim. E aí eu acho fundamental a gente discutir isso, sim. Como é que você quer... Eu vou dar um exemplo aqui que eu não gosto muito, mas como que você quer que um homem ele não seja machista se você não permite a ele a viver situações que na brincadeira a criança ela também se constitui ali no brincar, se ele não brincar com uma boneca, não experienciar essa coisa da casa, se não fizer esses ditos papéis sociais atrelados aí ao universo do mundo feminino, né? Então é fundamental. As mães trabalhadoras, o seu filho, você vai ficar lavando, cozinhando e passando para o resto da vida do teu filho, ele também precisa aprender a fazer as coisas, né? Eu vejo muita gente perdida, inclusive, e você já deve ter visto isso, quando vai para moradia, pessoas que foram sempre muito super protegidas nesse sentido e que se sentem, sei lá, o cara não sabe fazer um arroz com 17 anos. Então, assim, é muito importante a gente discutir isso. É na brincadeira que a criança se constitui. Eu acho que o professor ele precisa se intervir nessas situações de violência, de racismo, né? Falar que a menina tem cabelo de bombril, ou ainda mais. Eu também, como professora, sofri violência de racismo na escola, de gênero também, e você não vai discutir isso. O Brasil é um dos países que mais matam pessoas trans, e aqui, né, além de outros, aí eu não lembro agora qual que é o primeiro do ranking, mas o Brasil é um dos que mais mata LGBT, né? Então a gente vai ficar nessa carnificina de achar que o outro ele não tem direito também à plena cidadania, né? Então é complicado, eu acho que é desde fundamental. É claro que tem certas coisas que as crianças não têm ainda a abstração de um adolescente para entender, mas eu acho que existem vários materiais aí hoje que podem viabilizar essa conversa. Eu acho que dá para fazer as adaptações e conversar dentro do mundo da criança, sim. E você chegou a ver o kit gay? Ele existe? A mamadeira de piroca? Não. Aliás, eu estou trabalhando no projeto, que é o podcast que eu estou fazendo com a minha companheira, que é o Terceira Margem da História. A gente entrevistou o Jomiag e a Patrícia Campos Melo, que é da Folha de São Paulo, que fez essa pesquisa aí das fake news. E essa mamadeira de piroca, gente, não existe, né? Foi construída aí para mentir mesmo. Não existem essas discussões assim. Se existem, são muito pontuais, e também projetos de escolas muito isolados, assim. Não estou dizendo que existe uma mamadeira de piroca, mas discutir gênero é necessário.
Mas da forma como se tem colocado, não existe, gente. Eu acho que, na verdade, também é outra coisa para tirar o lugar de autoridade dos professores também nas discussões. Eu acho que a gente está vivendo esse momento aí, que é fazer com que as instituições não tenham credibilidade. Então. E chegou aqui, ó, o comentário do Danilo. Danilo, você é incrível demais. Estou adorando o seu podcast. Aí, beijo, Danilo. Eu te adoro. Beleza. Danilo foi nosso entrevistado no Papo de Vestibular anterior. Estão todos lá no YouTube. Matheus mandou aqui também, ó. Ao meu ver, não só historiadores, como todos os cidadãos, têm o dever em combater as fake news, tendo em vista que durante a pandemia isso custou vidas. Por isso perguntei do papel do historiador, mas gostei de sua resposta, Cris. Eu acho que tem que conferir, não custa nada, né? Vai lá dar uma conferida, ver se aquilo é verdade. Hoje em dia a gente tem tantos meios também para se informar, um professor para consultar, né? Lógico. Ó, a Patrícia falou, Cris, essas informações estão servindo de apoio para desconstruir algumas crenças negativas que nos limitam e só agravam nossas dificuldades. Grata. Obrigada. Boa noite, Elisiane. Tudo bem? Tá bom, beleza. E aí, bom, continuando aqui, que eu ia falar, e qual que é o papel do diretor da escola, na sua visão? Ai, meu Deus. Muitas coisas. Cadê o diretor da minha escola para responder? Bom, eu fui vice-diretora por um tempo na escola em que eu trabalhei. A meu ver, e não, isso não estou dizendo em relação ao que deve ser, eu acho que o diretor ele é fundamental para uma escola. A gestão da escola ela é a cabeça da escola. Então, ela é quem vai organizar as finanças, vai organizar os projetos políticos da escola, pedagógicos. Ela que também vai organizar esse corpo docente aí junto com os coordenadores e a formação. Eu acho que o diretor de escola hoje em dia, ele acaba, na verdade, até ocupando papéis muito além do que ele deveria e não consegue dar conta da gerência ali da escola. Então, por exemplo, a gente tem constantemente na nossa escola situações de violência, situações socioeconômicas, que muitas vezes o diretor teve que ir na casa dessas crianças, acionar conselho tutelar, e eu também, né? Tem uma coisa que eu acho que é burocrática da escola, que eu acho que aí a secretaria, olha, eu vou falar aqui, mas enfim, a Secretaria de Educação poderia repensar. Eu, quando estava a vice-direção da escola é uma coisa muito técnica, né? Então, você tem que conferir merenda, conferir, sei lá, patrimônio. Então, assim, é uma coisa técnica que eu acho que uma pessoa com nível médio consegue realizar. E aí, sei lá, talvez eu penso assim, dessa forma, né? Tem gente que não. Deixar as outras funções pedagógicas aí voltadas também para a direção da escola, né? Eu acho que é fundamental o diretor também dar formação, fazer formação, tá inteirado da escola. A questão é que as escolas públicas, no geral, como eu trabalhei e trabalho, elas são geralmente imensas, né? Então, muitas vezes o diretor ele não consegue nem conhecer direito os professores. A escola que eu trabalho tem, em média, 740 alunos, né? Então, é muita gente, muitos professores para gerenciar. Foi uma loucura o ano que eu fiquei. Eu exonerei o meu cargo. Na prefeitura, ele é um cargo de confiança, né? Então, você é designado, né? Eu fui designada para ser diretora, mas eu pedi minha exoneração porque eu não estava dando conta, assim, de ver muitas coisas, assim, coisas erradas, de dar conta, inclusive, com o adoecimento docente, é muito difícil, muitos professores adoecem, a violência que a gente falou aqui é muito grande na escola, o Estado é muito ausente na vida das camadas populares, e aí a presença do Estado é a escola, né? E aí, muitas vezes, o carinha, a menina, também vai lá para a escola e acaba batendo nos professores, porque aí também a escola, como ela é imensa, você tem que cumprir um mínimo de regras, né? Que a gente vê lá no cursinho, assim, às vezes, dando um exemplo aqui. Um espaço pequeno, se a gente não se organizar para fazer as coisas, não acontece. Imagina numa escola, num universo grande. Então, muitas vezes, as pessoas, elas não querem também, e não conseguem, porque a educação é um processo, né?
se recusar, e se recusam, batem professores, enfim, eu também já vivi situação de violência, é muito difícil, e aí quando eu estava nesse cargo, eu vi essas situações, né, professores entrando em depressão, professores que acumulam cargo, que também têm suas famílias e suas questões, de ver crianças também sofrendo violência, tanto na escola quanto em casa, e aí você tem que assinar conselho tutelar, aí tem todo um processo moroso, é muito difícil. Então, eu acho que a gente podia ter mais escolas também, ter formações técnicas para se trabalhar ali na escola. A gente tem a secretária, que é uma formação técnica, porque não poderia ter um auxiliar ali também de direção nessa função mais técnica, né? Eu acho que ajudaria bastante, mas eu acho que tem várias questões aí que não dependem só do diretor. Mas ele é fundamental para conduzir o projeto de uma escola e a formação dos professores. Eu acho que ele tem que estar inteirado disso. E se eles fossem eleitos com mandatos, você acha que seria eu acho isso bom. um mandato fixo, né? Eu acho que, assim, tem isso também. Eu já vivi situações de violências com diretores, não nessa escola que eu estou, né, mas de ser coagida, de sofrer assédio moral, de ter que entrar com processo no sindicato. Foi uma coisa muito difícil. Eu acho que, sim, eu acho que os cargos de diretores, eles podiam ser eletivos, sim, por um mandato, sei lá, que nem o presidente. E que um mandato fixo, né? Só perdesse se cometesse um crime ou coisa assim, né? E aí, assim, e ser eleito pelo conselho de escola, eleito pela PM. Tentar integrar a comunidade. Né? Sim, eu acho que isso seria fundamental. Alguns cargos, assim, esses cargos na prefeitura funcionam assim, né? Quando o cargo de coordenador ele é um cargo designado, ele pode ser eleito, né? Dentro da escola, tem uma votação, tem todo um trâmite. Mas o de diretor não, você presta concurso, você entra, tá lá ad eterno. E aí, assim, tem muitos diretores que acabam achando que a escola é dele, né? Então ele acaba se tornando o reizinho ali da escola, e aí acaba não escutando os professores mesmo, o diálogo fica muito difícil, né? Fica bem difícil. Eu acho que é interessante, assim, se eu pudesse ter uma eleição, sim, eu sou a favor. Os diretores agora vão me matar, mas eu concordo com isso. Mais para todos. Agora a gente vai chegar no momento Abujan aqui. Vamos... Olha para aquela câmera, assim, forte. Acorde da liberdade. Que é a vida, não, brincadeira. Mas, vamos ver 3 perguntas aí no momento Abujan. A gente vai ver aqui, revisando a ditadura militar. Então, é uma matéria tentando recontar a história da ditadura e tal, né? O revisionismo histórico em relação ao Brasil, né? Por outro lado, você tem uma matéria aqui na Europa falando: Europa reluta em indenizar a África pela colonização, né? Burundi pede 36 bilhões de euros, Alemanha e Bélgica. E aí eles estão agora lá na Europa revisando também a história deles, que antes era de triunfo e agora eles entendem que foi vergonhoso e tal, mas isso está gerando pedidos de indenização e tal. E aí eu te pergunto aí, né? A gente tem alguma segurança em relação ao passado ou ele vai continuar mudando? Como diria aquela historiadora que vai fugir master da pergunta. A cultura despertence. Passado também. Mentira. Eu acho que assim, tem se colocado aí essa questão do revisionismo histórico. Eu acho que a gente precisa pensar com muito cuidado isso também, né? O revisionismo pode ser para o bem ou para o mal. Então, assim, acho que é inegável, a gente teve uma ditadura militar aqui no Brasil. É claro que assim, a história é uma disputa de narrativas, todo mundo tem a sua história para contar. A nossa história colonial foi narrada sob um ponto de vista eurocêntrico. Atualmente tem essa questão aí da derrubada das estátuas, a gente fez até a live, os meninos falaram que você conversou com eles também. E aí eu fico pensando assim, o seguinte, né? Eu acho que
a gente precisa pensar também que muitos, em relação à colonização, vou responder essa que é mais fácil, só que não, muitos saberes deixaram de existir na sociedade, por exemplo, né? Minha avó, por exemplo, foi bezedeira, né? E aí foi perseguida, sabe? Então, assim, que outros conhecimentos a gente não teve na história para se pensar a sociedade, um outro saber que não fosse eurocêntrico, né? Então, na verdade, a gente, na verdade, teve um filtro, né? Porque os saberes também, se a gente parar para pensar, o contato com a África ali da Europa sempre foi constante, né? Então, na verdade, foi chupinhado muita coisa e não falaram de onde vieram esses conhecimentos, né? Eu acho que é importante a gente pensar nesse sentido, né? De onde vêm as origens e como também pensar a sociedade a partir de outras cosmologias também. Porque hoje em dia os indígenas estão reivindicando suas terras, eu também não acho justo que essa população que aqui antes estava seja também escorraçada por queimada e a grilagem de terra. Né? Então é preciso a gente escutar também, são os maiores conhecedores da floresta. Né? Alguém já chamou os indígenas para conversar em relação a esses incêndios, essas queimadas? Não, né? Então é importante a gente pensar nisso. Sobre a ditadura militar, a gente teve aí essa comissão da verdade que foi mais meia boca, porque também não quer tocar em alguns assuntos. Hã? Foi uma comissão da meia-verdade, não? Foi meia boca. Assim, tem muita gente ainda que está aí na política, muita gente que está viva, que não quer falar desse passado histórico aí, que traz muita dor, né? Conheço pessoas aí ligadas a comissões de desaparecidos políticos, então, assim, é complicado tocar, e às vezes as pessoas também não querem falar. Uhum. Mas é interessante nesse sentido de também de terem a sua cidadania e, de alguma forma, ter justiça mesmo, né? Esse revisionismo que tem se falado aí via essa extrema-direita, eu acho bem complicado, né? Porque daí dizer que não existiu, a gente tem fatos, a gente tem documentação histórica, a gente tem um arquivo aqui do Estado. Você chega lá, você vê que muitas pessoas que nem eram pessoas de esquerda que estão lá, tá a ficha deles lá, né? Você vai negar que esses documentos eles não existem, sabe? Você vai negar que, inclusive, pessoas liberais tiveram que sair do Brasil, que se exilaram. Então, assim, é algo que está dado aí, esse passado aconteceu. Agora, como a gente se vê com esse passado, eu acho que é uma questão que a gente precisa sentar e discutir, mas a gente está num momento tão polarizado da sociedade que eu acho que a gente não vai conseguir ver isso assim tão cedo. Você falou dos liberais foram perseguidos, eu lembrei do Anísio Teixeira, né? Vale a pena pesquisar. Que morreu lá. Ele caiu do posto do elevador, gente. Então, assim... Tem poucos anos, né? Um liberal, educador e tal. O Brasil perdeu uma mente brilhante ali, né? Você vai negar que isso aconteceu? Isso existiu. Eu vou dizer que o Anísio Teixeira ele não caiu, que ele não foi assassinado. O Vladimir Herzog mesmo, sabe? Que nem comunista era, ele era programador da TV Cultura. Ele se matou naquela altura. A foto está dizendo aquilo, sabe? Você vai dizer que aquilo não... Sei lá, que ele se matou mesmo? É sério que a gente vai... Acho que assim, a gente precisa pensar nisso. Então, eu acho que a gente está nesse momento de desinformação que até as coisas do presente a gente não consegue ver se é real ou não, né? Eu digo isso porque, assim, eu até li uma pesquisa, assim, quantos por cento... Quem nunca caiu numa fake news, sabe? Eu já li coisas e acreditei, aí depois eu fui verificar, era falso, né? Mas não necessariamente as pessoas conferem, né? Então, assim, a gente está nesse momento de desinformação que eu acho muito perigoso a gente pensar em revisionismo assim, feito às pressas. Eu acho que todo revisionismo ele tem que ser estudado, tem que ser revisto. Mesmo a questão dos monumentos, eu tenho minha opinião a respeito disso. Eu acho que esses monumentos eles têm que ser tirados, sim, do espaço público. Mas eu acho que tem toda uma questão aí de discussão também da sociedade civil e de como que a gente vai fazer isso. Uhum. Esses monumentos, eles representam, sim, uma atrocidade, muitos deles, né, não vou dizer todos, mas a grande maioria deles, sim. Uma das sugestões que eu vi com os alunos, quando a gente tratou disso, foi criar um memorial para esses monumentos com as críticas do período, para que eles sejam vistos criticamente, não como um ato de celebração, digamos assim, mas não para não apagar a história, assim, um caminho, né? Para mim podia bombardear tudo, mas enfim.
E isso não é um consenso também entre os historiadores, mas enfim. Porque eu acho que a gente também. Claro que assim, tem o perigo aí da história única, que até a Chimamanda fala, né? Então a gente também tem que pensar, né? Muitas ditaduras no continente africano, inclusive, se pautam de questões revisionistas e se instauram, e, enfim. A gente tem vários exemplos, inclusive na América Latina, né? De pessoas que se perpetuam no poder, que dizem que vão fazer uma revolução, blá blá blá, mas aí quando chega lá no poder dá aquele ruim. Eu acho que é um momento muito delicado da história para se pensar um revisionismo assim às pressas. Vou só reescrever a história e negar tudo que aconteceu, então não dá para fazer isso. A gente teve uma ditadura militar, agora como a gente vai lidar com ela, eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, pensar aí como que vai ser feito isso. As pessoas que estão nos quadros técnicos, né, desse desgoverno aí, são pessoas muito medíocres nesse sentido de se pensar técnica, inclusive, que não conseguem ler um documento. Se até o vice-presidente posta um vídeo falando que a Amazônia é a Mata Atlântica, que a gente está vivendo hoje. Então, é difícil, né? Literalmente pagou o mico. Esse é o Salles, né, que fez o vídeo, mas... Foi o Salles, mas o Mourão postou também, né? Compartilhou, é verdade. E aí, ó, segunda pergunta aqui, Momita Bujan. Olha só, Eric Robesbal. É vital o historiador lutar contra a mentira. O historiador não pode inventar nada, e sim revelar o passado que controla o presente às ocultas. E aí, ó, considerando essa frase aí, você acha que estão faltando historiadores para a era das fake news? Né, quando a mentira parece ter virado opinião? É que tá, eu concordo até com o Matheus falando. Eu acho que a gente fica jogando tudo a cargo do historiador. Eu acho que não é só historiador, não. Acho que é inclusive jornalista, né? E as demais áreas da sociedade, né? Porque, inclusive, até no podcast a gente falou com o Jumiag e também andei pesquisando, e você lembra disso, tem várias situações da nossa história em que o jornalismo também criou mentiras, né? Os boatos, criou a grávida de Taubaté, a escola base. Então, assim, esse jornalismo também precisa se repensar, né? De que forma também ele contou a história. A grande maioria da população hoje, ela se fia por notícia pelo WhatsApp. Então, até por conta de uma questão de pacote de dados, é muito mais fácil abrir o WhatsApp e você confiar numa notícia que um amigo seu te mandou do que abrir uma página de YouTube e conferir blá, 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 ou de jornal. Né? As pessoas não têm nem grana para isso. Então, se antes estava restrita a uma determinada camada, acho que hoje está mais ainda, porque eu nem sei se... As pessoas ainda veem muita televisão, né? Então, acho que o jornalismo ele tem repensado um pouco disso. Mas eu acho que, assim, aos historiadores, não vou fugir, acho que a gente tem bons historiadores, sim. Eu não acredito que faltem historiadores. Tem muita gente fazendo um trabalho muito interessante aí. Eu acho apenas que, muitas vezes, o historiador, os sociólogos, eles escrevem... E aí também tem as rixas, né? Acho que os historiadores, eles têm muita... Olha, tem historiadores aqui no meu Face que não me vejo. Às vezes o historiador está escrevendo para o mundinho dele da academia. Eu acho que a gente precisa aprender a escrever para acessar a população também. Eu acho que essa é a grande falha aí, né? Essa distância da academia com a sociedade. Mas tem historiadores que escrevem de forma acessível, né? Eu acho que os jornalistas escrevem muito bem, mas eu acho que a grande pesquisa aí da universidade, dos historiadores que têm se debruçado sobre a história do presente, ainda estão muito encastelados. Eu acho que a gente precisa falar com a população, senão outras pessoas falam. E você sabe se tem historiadores hoje atuando nesse meio jornalístico? Os jornais procuram historiadores para trabalhar nessas... Procuram. A Lilia Schwartz escreve na Folha, por exemplo, né? A gente tem vários historiadores que escrevem para esses veículos de comunicação. Mas eu digo assessoria técnica. Será que tem lá um historiador para os jornalistas darem? É que hoje mudou muita coisa dentro das redações de jornais. Antes, se você lembra, sei lá, esses cadernos assim, tinham cadernos mais adensados, né? O mais. Hoje em dia, o mais. Hoje você vê que as notícias são muito rasteiras, assim, muito rápidas, parecem freelance. Então,
Tem o colunista da semana, mas não tem mais essas matérias mais estendidas, como eu via antes nos jornais, né? Não sei se... Fast News, né? Virou Fast News. Eu acho que até o jornal, ele tentou, de alguma forma, se dinamizar por conta da internet. Eu acho que ele perdeu um pouco desse debate mesmo, né? Do debate político, nesse sentido mais técnico, né? Mas semana passada mesmo eu vi uma resenha muito boa no Estadão, que é de um professor lá da história, que ele estava... É um livro sobre o movimento fascista aqui em São Paulo, os Anauê lá, que agora esqueci, os integralistas. É o Elias Saliba. Ele fez uma resenha muito legal, gostei bastante. Mas, assim, hoje eles são mais convidados, assim, para esses jornais, né? Do que são colunistas semanais, assim como se tinha antes. Eu acho que está faltando gente aí nesse sentido, sim, mas aí também é uma questão de como os jornais se organizaram para concorrer aí com essa outra mídia, né? Então, é isso aí que tinha pensado. Agora, ó, penúltima pergunta aqui, nível Abujamra. Ai, meu Deus. Paulo Freire. Ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. E aí, eu te pergunto, né? O Paulo Freire, ele ensinou uma pedagogia da convivência. O que o Brasil poderia ter aprendido com Paulo Freire e não aprendeu ainda? Olha! O que o Brasil poderia ter aprendido com Paulo Freire e não aprendeu? Eu acho que do Paulo Freire, eu acho que a gente ainda não compreendeu essa questão de se organizar mesmo nos grupos, nos coletivos, de dialogar, inclusive com o mundo, porque eu acho que assim, inclusive dialogar com o mundo é também dialogar com as pessoas, porque as pessoas são parte do mundo. Então, quando alguém nasce, essa outra pessoa que cuida desse bebê aí tem um repertório cultural. Então, porque já está no mundo, então eu vou aprender culturalmente ali com aquela pessoa também. Eu acho que hoje em dia está muito difícil, a gente não consegue conversar. Eu acho que antes eu também era mais tinhosa nessas redes sociais. Eu falei, gente, eu não vou ficar mais me arengando aí com ninguém nas redes sociais, porque eu acho que as pessoas falam muito o que querem, só querem falar e ninguém quer escutar. A gente não consegue se escutar hoje em dia, não consegue minimamente dialogar. Eu estou tendo que defender princípios mínimos, assim, inclusive, sei lá, defender as instituições, defender a ciência, defender coisas muito básicas, e eu acho que a gente não conseguiu aprender nesse sentido aí absolutamente nada. E nem que... Eu acho que, assim, é muito difícil também, e é uma crítica também eu faço até às esquerdas, de falar que tem pobre de direita, que pobre é burro, que não sabe votar, e tá. E aí eu sempre falo com os colegas qual foi o seu papel que você fez, né? Porque enquanto você estava lá no enclausurado, a igreja foi lá, levou cesta básica, foi lá no presídio, conversou com as pessoas. Então, assim, eu acho que a gente não conseguiu alcançar a população. As pessoas votam de acordo com o que elas querem ali no dia a dia. O cara aumentou a passagem de ônibus, não voto mais nele, eu voto no outro que vai fazer outras coisas. A população é muito inteligente, na verdade, a gente subestima. Eu acho que o Paulo Freire, ele acreditava muito na classe trabalhadora, e a gente, no geral, eu digo as pessoas que estão aí dentro da universidade e também estão dentro de grupos políticos, desacreditam muito na população. E eu acho que essa camada autoritária acreditou de alguma forma, mesmo que para manipular, foi lá e está com eles, de alguma forma. Essa resposta, assim, o que você diria para quem diz assim, Paulo Freire é o culpado do fracasso da educação brasileira? Já ouviu isso? O que eu diria? Vale Paulo Freire. Eu acho que assim, Ale, eu tenho elogios e críticas, mas eu acho que a gente não pode deixar de discutir a política pública. Então, assim, antes de mais nada, a educação é política pública. Eu que já frequentei quadros lá da diretoria de ensino, nessa época que eu estava na direção da escola, eu acho que tudo é um jogo político. Então, assim,
a gente está transformando política pública, e como sempre aconteceu no Brasil, a política partidária. Então, sai parece que acabou tudo, joga tudo fora, aquele material que foi produzido, aquela grana com formação, sabe? Aí o cara entra e desfaz tudo que o outro faz. Não, tem coisas positivas que acontecem em algumas gestões e que a gente precisaria minimamente manter e aprimorar, né? Também, né? Sei lá, eu acho que a gente não está conseguindo fazer isso. Então, a culpa não é do Paulo Freire, são de alguns gestores, secretários, que acham que tem que apagar tudo. Então, assim, na época que eu fazia essa pesquisa aí de gênero, era no período aí até a Marta Suplicy lançou uma formação em gênero para os professores. A secretaria imprimiu material, fez formação, chamou o professor para dar curso. Aí um dia eu fui numa escola que eu dava aula, o material estava todo embaixo, assim, servindo de apoio para o armário. Então, assim, foi todo um dinheiro público gasto que hoje não foi aproveitado. O gênero, as questões de gênero ainda estão aí para ser debatidas, foi gasto dinheiro público, e aí isso é o quê? É Paulo Freire? Né? E digo, até tem coisas positivas também, inclusive de governos do PSDB que, sei lá, foram feitos na escola, joga tudo fora mesmo, sabe? Então não é bem do Paulo Freire. Eu acho que é do Paulo Freire, né? Bom, eu acho que eu pulei uma pergunta que eu ia fazer para você, meu. Posso fazer mais uma pergunta? Tem tempo? Não, está dando 1h30, está na hora de encerrar. Mas era sobre o papel da alfabetização para os futuros cidadãos. Como você se sente alfabetizando ali crianças que você sabe que são os adultos do futuro? É o futuro do país, né? Ai, vou chorar agora. Momento choro. A gente vive num país que, infelizmente, a educação não é valorizada, começando pela carreira docente, como eu falei aqui. Estudantes de... Várias pesquisas mostram isso, né? Estudantes de 9º ano têm o mesmo conhecimento de um estudante de 5º ano em níveis de interpretação escrita, né? Nem todas as crianças conseguem se alfabetizar ao final do fundamental. Chegam no ensino médio, a dificuldade de ler um texto é muito grande. Falo isso com os colegas, às vezes. E aí entram em questões até políticas entre nós professores, porque o professor do ensino médio fala, mas eu não sou alfabetizador, eu não vou alfabetizar. Eu falei, tá, mas você não vai dar aula de história, você não vai dar aula de geografia, não vai dar aula de nada. Então, eu acho que assim, tudo isso também é fruto de uma precarização da educação, lotação em sala de aula, professores adoecidos, esse retorno aí das aulas a gente nem sabe como vai ser, porque a escola também não tem nem estrutura física e higiênica para retornar. Tem escolas que não tem como, não tem nem torneira. A gente vê as reportagens. Hoje eu estava vendo a Cláudia Costin falar aqui no Globo News em relação a essa situação. Então, eu acho que assim, é fundamental. Assim, eu vejo a alfabetização como um ato político no sentido de, não política partidária, mas político das pessoas se instrumentalizarem e se apropriarem de si e do mundo, né? Porque eu tive uma mãe que não conseguiu se alfabetizar, e eu lembro que quem escrevia as cartas para minha mãe mandar para a Bahia. Né? Então, era meio um rito. A minha irmã mais velha escrevia, e depois, quando eu aprendi a escrever, era eu quem escrevia essas cartas. Isso foi um momento muito rico assim, na minha vida, e quando eu dei aula na alfabetização, um aluno veio me agradecer. Ele falou assim, professora, muito obrigada. Eu falei, por quê? Hoje eu consegui pegar o ônibus sem perguntar para alguém do ponto qual era o nome do ônibus. Eu chorei com ele, né? Eu acho fundamental. As crianças, eu acho que toda criança ela não pode sair da escola sem minimamente ler e escrever. Eu não acho que é só português e matemática, como querem colocar aí, enxugar o currículo, fazer essas coisas, mas eu acho que uma atenção redobrada sobre essas crianças, porque é justamente nesse período em que a gente fala, elas absorvem mais as coisas, têm mais interesses. Eu acho que, não que os estudantes outros não tenham, mas é um momento ímpar, assim, de experiência, professor, aluno, e entre elas aprendendo. Eu acho que as crianças, quando elas se alfabetizam, é muito legal, é muito gostoso. Você consegue ampliar um leque, um repertório. Eu acho que quando um aluno do ensino médio também consegue ler um texto,
eu vibro muito, assim, sabe? Um texto difícil, porque daí, inclusive, lembro de mim lá também na faculdade, que eu acho que também tem a ver com ler e interpretar textos, também está aí dentro dessa chave que é fundamental, que é a alfabetização, que eu amo de paixão. É muito duro, não sou romântica também, não. É muito difícil, mas eu acho que todo mundo deve se alfabetizar. Eu acho que esse é o meu sonho, que todo mundo minimamente olhe algo, leia, interprete e fala, nossa, isso aqui não é verdade, isso aqui é mentira, sei lá. Eu acho que é fundamental. Acho que nisso os professores, todos, eu sei que a educação é bem precarizada, tem que se engajar nesse sentido de sou professora e tenho que estar aí junto com eles, senão está tudo perdido. Muito bem, Cris. Quem quiser se manifestar, fale agora, ou então aguarde o próximo papo. Tem aqui a manifestação da Isa, falou Cris Paiva, orgulho do país. Ai, beijo, Isa. Tá me vendo aí? Beijão, amiga. E aí eu ia fazer a última pergunta, mas a Cláudia está aqui e ela quer fazer uma pergunta. Se os professores conseguirem... Fala aqui logo. Fala aqui, Cláudia, eu não estou te escutando. Não, Alessandra, reproduzir. Se o comprometimento dos professores, né, se todos fossem comprometidos, eles conseguiriam suprir a precariedade material da escola. Você ouviu, Cris? Não. Se os professores fossem comprometidos, se eles conseguiriam suprir a materialidade da escola? A precariedade de materiais da escola. Não. Eu acho que é muito assim. Professor super... Eu acho que a gente também precisa, assim, eu não estou fazendo um discurso antiprofessora aqui, não. Eu como professora, eu acho que, assim, tem muitos bons professores na escola, tem muitas escolas públicas boas que ninguém fala também. Eu mesma já dei aula em bons colégios públicos. Eu acho que, assim, a questão material da escola é uma questão de política pública, como eu já falei aqui, eu acho que depende de gestão de secretarias, municipais de ensino, estaduais, enfim, que sejam, e também do governo federal. Como eu falei, não pode ser política partidária, tem que ser política pública em educação, né? Uhum. Agora, sobre a questão dos alunos, eu acho que eu não tenho como, assim, eu tenho muitos alunos em condição de vulnerabilidade social, socioeconômica, por mais que os professores se engajem, que vão lá, como teve na minha escola, de doar a cesta básica, de fazer um corre, eles sempre vão precisar da cesta, então, assim, eu também não consigo arranjar trabalho para os pais, sabe? Tem vários alunos que me escrevem aqui, poxa, professora, meus pais estão desempregados, questão da saúde não consegue ser atendida, então, assim, a gente tem, como eu falei, o Estado, ele é ausente na vida dos alunos, né? Tem duas coisas que estão presentes, é a polícia ou outra escola. A polícia é do seu jeito torto aí, como a gente tem visto o assassinato de jovens aí nas periferias, né, de uma forma bem complicada. E também acho também o trabalho do policial bem complicado, né, um trabalho estressante, enfim, extenuante. Mas, assim, é muito ausente os outros pontos. Moradia. Na minha escola tinha um projeto que se chamava Escola Vai a Casa, e eu fazia parte dele, junto com um grupo de professores. A gente visitava a residência de estudantes, tentava fazer uma orientação, ver se tem cartão do SUS, sabe, essas coisas básicas, ver cartão de vacina, e encaminhar. Então, eu acho que a escola, ela precisa também precisaria ter uma equipe interdisciplinar, né, para poder tá atuando ali junto com a escola, né, então o SUS, né, e uma assistência social, sabe, atendimento psicológico. No caso, a qualidade do professor não elimina a violência doméstica, alimentação precária, moradia inexistente, né? A comentou aqui, ó, falou, o professor não é super-herói. Não é mesmo. A gente chora, a gente tem problema também na família. É bem complicado, então, assim, não dá. Eu acho que a gente tem que cobrar também de outras instâncias, né? E na verdade, a escola é só mais uma, dentre outras, né? Por que ele não pode ser bem tratado num hospital público? Por que não pode ter direito a uma habitação digna, né? Por que é tão caro morar aqui em São Paulo? Por que as pessoas têm que morar tão longe de seus trabalhos? Especulação imobiliária, essas coisas assim. Então, é bem complexo, não basta ser um super professor, nem assim, e também nem adianta, e eu digo assim,
por eu ter me formado em universidade pública, por mais que eu tenha tido uma boa formação, eu chego na escola pública, eu sou refém daquele sistema ali, né? Eu não consigo fazer mais do que, que é o meu trabalho. Ainda sofro muito, eu acho que faço muito até além do que eu deveria, né? Mas não consigo. Não adianta ter só uma boa formação. Eu sou um exemplo disso. Eu quero mudar a vida deles, mas eu tenho um limite enquanto ser humano, enquanto profissional, e eu gostaria muito que o mundo fosse mais justo. É duro, né? Aí a Isa complementou, é parte de um todo, né, Cris? Ô, Cris, então, para encerrar o nosso papo, o que eu não perguntei aqui que você gostaria de deixar registrado aí? O que eu gostaria de deixar registrado? Que a gente não falou. Ai, gente, olha, a gente está num momento tão difícil que eu estou apelando para tudo. Mas o meu apelo é isso, gente, para a galerinha do cursinho, não desistam, a vida é foda, é difícil pra caramba, eu sei que não depende só de vocês, mas não deixem de acreditar na universidade pública, não deixem de acreditar na escola pública, não deixem de acreditar na ciência, no conhecimento. O conhecimento é para a vida, o conhecimento não é só para passar no vestibular, mas o conhecimento, ele vai te abrir muitos caminhos para a tua vida. Então, acho que a gente tem que defender mais do que tudo nesses tempos de pandemia, defender o conhecimento, as instituições e defender a boa convivência, apesar de tudo, né? Então, quero deixar aqui essa mensagem aí, um alento para as pessoas que estão assistindo. Eu sei que é difícil também o acesso, eu mesmo tenho problemas, às vezes, aqui de conexão, cai, a gente tentou fazer a live da escola, caiu. É isso, gente, vamos ter um pouco de paciência, eu espero que essa pandemia passe, que todo mundo fique bem, e vamos lutar pelos nossos espaços. É isso. Legal. Valeu, Cris. Muito obrigado pela sua participação, por você compartilhar aí a sua história de vida, que, é muito inspiradora, assim, né? Acho que todos nós que viemos das periferias aí conseguimos chegar à universidade pública, a gente passou por situações semelhantes, né? Você também contou, né, de situações de trabalho precário e falta de apoio, muitas coisas que pareceram sorte, né, que foram decisivas, né, encontrar uma pessoa, um professor, mas, assim, acho que uma coisa que fica, né, da sua trajetória é que você sempre foi persistente, né, você não desistiu, né, em nenhum momento, e acho que você colheu bons frutos da sua perseverança também, né? Uhum. E também com a ajuda também das outras pessoas que estavam aqui ao meu redor. Eu acho que, como eu falei, minha mãe foi fundamental e devo muito a ela. Assim. Acho que para as famílias aí, como falei, dos filhos que querem ir para as universidades no interior, desapega, vai ser um mundo de conhecimento para eles e para a família também, né? Sim. É isso. Bom, a live ficará salvo, a Rebeca está perguntando aqui. Ficará salvo, assim, tá na nossa página, depois vai no YouTube, curtam a nossa página, apoiem nosso trabalho. A Cris, esqueci de falar, hein, Cris? Eu esqueci, porque eu fiz tudo correndo. Mas, assim, que eu te perguntar como que é dar aula para os vestibulandos, né? Você é nossa professora desde 2015, começou junto com a gente. O que você acha desse projeto dos vestibulandos da cidadania aí, completando 6 anos, que você viu desde o início? Eu aprendi muito, assim, Alessandro. O cursinho, para mim, é um campo de aprendizado riquíssimo. Eu acho que as perguntas dos alunos, o interesse da turma, não só o interesse, mas eu acho que só deles estarem lá, eu acho que eles já são pessoas ditos aí iluminados, porque hoje em dia o desinteresse pelo estudo é muito grande, no sentido de desacreditarem, né, numa outra possibilidade. Eu gosto muito de dar aula no cursinho, acho que ficou um pouco longe, depois que mudou a sede. Não, mas caminhada, agora você tem atividade física. Né? Tá no pacote agora. É muito rico, eu adoro dar aula no cursinho, amo os alunos, eles são incríveis. A galerinha que entrou também na universidade, toda vez que um entra, eu vibro pra caramba, eu super feliz, independente da área. Aqueles que gostam de mim, que não gostam de mim também. Eu acho...
Acho incrível. Quando eu vejo as avaliações, eu só tenho orgulho assim, de fazer parte do projeto, acho massa. Acho que você e a Cláudia aí são pessoas que conseguem fazer um trabalho muito significativo aí na periferia e acho incrível, assim, acho que eu tenho uma dívida com a periferia também muito grande, no sentido de que era muito difícil, assim, também quando eu morava lá com a minha mãe, de acessar os lugares, de não ter para onde ir. Eu acho que o cursinho ele é fundamental, é uma etapa muito importante, assim, acho que muitos estudantes, os que passaram, que eu vejo que passaram, que já foram para a universidade, os que também passaram e não entraram, eu sempre vejo a galera elogiando bastante, e eles falam, né, do aprendizado deles também. Eu também aprendo muito com os alunos. Aí fico, nossa, eu poderia ter falado isso de outro jeito, ou de outra forma, porque parece que só a gente que vai lá para ensinar, mas a gente aprende muita coisa, assim. Eu me enriqueci muito, muito mesmo. Só tenho dar parabéns aí para os vestibulandos. Não desistam, gente. Prestem o Enem aí se ele acontecer. Esperamos que aconteça. Final de janeiro, a gente vai tentar fazer um intensivão aí de revisão a partir de novembro, vamos avisando, para, quem sabe, com uma vacina, né, presencial em janeiro. A russa, chegando lá no... Muitos planos para 2021, Deus quiser, com a vacina russa, chinesa... Chinesa que vier. O vírus não tem nacionalidade, não é? A vacina que mata ele é bem-vinda. E... Todos contra o vírus. Todos contra o vírus. Somos todos vacina que funcione. Vamos encerrar, então, com essa frase da Patrícia aqui, ó. Vocês, professores, são verdadeiros heróis, inspiram os alunos e a comunidade como um todo. Valeu, Patrícia. A gente não é herói, né? Mas a gente se esforça, né, Cris? A gente tenta. Tipo Homem-Aranha, herói perfeito. O ideal é haver política pública para o professor não precisar ser um herói, né? Ser só mais um trabalhador que faz bem o seu serviço. Mas... É isso aí, gente. Então... Beleza, Cris? Beleza, gente. Um beijo. E é isso, gente. Valeu, bom pessoal. Final de semana. Os Bom bichos já fugiram. Obrigado. Tchau, tchau. Beijo, galera.